crianças! Eu sou a professora Márcia e vou estar com vocês hoje e nas próximas aulas de língua portuguesa. Então, esta é a aula 17 do quarto ano. Então, vamos começar com alguns recadinhos. Como é que vocês estão? Estão ficando em casa? Estão se protegendo? Estamos vivendo uma época um pouco diferente, né? Uma época que devemos evitar de sair na rua para brincar, que devemos evitar de fazer visitas às pessoas, sair passear. E é por isso que a gente está tendo aula assim, né? À distância. Para vocês ficarem seguros em casa e protegidos. E as mãos? Lavadas várias vezes ao dia. Lavar as mãos sempre foi um hábito de higiene muito importante. Mas agora ele está sendo fundamental, né? Temos que lavar as mãos várias vezes ao dia. E antes de pegar seu material, você também deve lavar suas mãos. Assim eles vão ficar limpos, livres de qualquer contaminação que possa lhe fazer algum mal. Falando em materiais, os materiais para a aula de hoje são lápis, caderno e borracha, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem. Então, agora que você pegou seus materiais, você vai sentar aí na sua cadeira, na sua poltrona, no lugar que você tem reservado aí para assistir às aulas, tá? Sente numa posição confortável para a gente trabalhar juntos agora. Então, você vai colocar lá no seu caderno a data, aula 17, língua portuguesa. E eu quero combinar com vocês que sempre que aparecer esse caderninho e esse lápis no canto da tela, é um sinal que você vai fazer algum registro no caderno, tá? Então, eu vou esperar você colocar a data para a gente continuar. Então, quero lembrar vocês que esse caderno que você está usando tem que ser um caderno bem organizado, bem caprichado, né? Porque depois você vai levar para sua professora ver. E quando a gente escreve para alguém ler. E para isso tem que ter uma organização. Então, procure deixar esse caderno sempre organizado. Quando você quiser separar uma coisa uma da outra, pule uma linha, tá? Para que a professora depois veja o seu caderno e entenda tudo que você registrou aí. E o caderno também sirva para uma fonte de consulta para você retomar as aulas, buscar alguma informação. Então, o capricho nesse caderno é bastante importante. Vamos ao tema da nossa aula. O tema da aula serve assim para a gente entrar no clima da aula, né? Começar a pensar sobre o que a gente vai falar. E eu trouxe aqui para vocês 4 imagens: uma árvore, um chapéu, uma bicicleta e uma lâmpada. Uma dessas imagens se refere ao tema da aula de hoje. Qual será que é?
Você já deve estar pensando lá, né? Escolhendo a sua que você prefere, qual o assunto que você desses ali que você mais gosta de falar. Vamos ver se você acertou, se você conseguiu identificar o assunto da aula? Eu vou colocar ali algumas perguntas. Cada pergunta que aparecer vai eliminar uma imagem daquela ali, até ficar somente uma, que é o tema da aula. Vamos lá? Primeira questão. Não usa eletricidade. Então, o tema da nossa aula não usa eletricidade. Então, vamos pensar. Árvore. Árvore não usa eletricidade. Chapéu. Também não usa. Bicicleta. Existe bicicleta que usa eletricidade, né? As bicicletas elétricas. Mas essa que eu trouxe ali não é elétrica, é uma bicicleta comum. Então, quem que funciona com eletricidade ali? A lâmpada. Vamos então tirar a lâmpada. Próxima questão. Não é um ser vivo. Vamos pensar lá, ser vivo. O que é um ser vivo? Vamos lembrar das aulas de ciências lá. Um ser vivo faz o quê? Nasce, cresce, respira. Então, o que não é um ser vivo ali? A árvore. A árvore, ela respira, então ela é um ser vivo. Vou ter que tirar a árvore também. Sobrou só o chapéu, que não é um ser vivo, e a bicicleta, que também não é um ser vivo. E agora? Qual dos dois será o tema da nossa aula? Última questão. Não é um meio de transporte. Então, quem que vai sair? A bicicleta. E ficou só o chapéu. Então, o tema da nossa aula é o chapéu. Eu até trouxe o meu chapéu. Vou colocar para vocês verem. Ficou bem? Eu uso esse chapéu assim quando eu vou à praia, quando eu saio dar uma caminhada. E eu uso para me proteger do sol, né? Porque a gente sabe que o sol é gostoso, mas tem alguns momentos, ou quando a gente fica muito tempo, ele não faz bem. Então é bom a gente se proteger. E o chapéu foi criado exatamente para isso, para proteger as pessoas do sol. E ele foi criado um tempão atrás. 2000 anos antes de Cristo começou a existir os primeiros chapéus. Você sabe quanto tempo é 2000 anos? Quantos anos você tem? 9, 10? Pense lá na sequência dos números para chegar até o número 2000. É bastante tempo, né? E as pessoas criaram o chapéu para se proteger do sol. O primeiro chapéu era mais ou menos assim, né? Era feito com os tecidos que eles tinham lá na época. E eles usavam quando iam trabalhar, quando tinham que ficar no sol. Só que as pessoas começaram a gostar de usar os chapéus. E decidiram que não era só quando tinha sol que eles podiam usar. Começaram a fazer chapéus de outros formatos, de outros materiais, né? O chapéu virou um acessório, né? Que as pessoas usavam para ficarem mais bonitas, mais elegantes. De início, só os homens usavam chapéu, mas as mulheres começaram a querer usar também e começaram a inventar os chapéus para elas. E começou a sair esse chapéu com flor, com fita, com laço. E chegou uma época que sair à rua sem chapéu nem pensar. O chapéu era fundamental, era uma peça do vestuário da pessoa. A pessoa que saísse à rua sem chapéu era a mesma coisa que você saísse e fosse lá para o centro da cidade usando só uma sunga ou só um biquíni. Ia escandalizar todo mundo. Era assim, ninguém saía sem chapéu. E foi assim por muito tempo, né? Olhem nas imagens lá. Todo mundo de chapéu, homens e mulheres. E o chapéu deixou de ser assim, tão fundamental faz pouco tempo. O meu avô não saía de casa sem chapéu. Somente de chapéu. E quando ele chegava em casa, ele tirava aquele chapéu, escovava, guardava lá numa caixa, muito bem cuidado, porque não podia estragar nem amassar. Então o chapéu era uma coisa importante para as pessoas. Mas com o tempo ele caiu no desuso. E hoje em dia as pessoas ainda usam chapéu em várias ocasiões. E a gente tem chapéu agora de tudo quanto é jeito. Tem chapéu grande, tem chapéu pequeno, chapéu colorido, chapéu de uma cor só, chapéu que protege bem do sol, chapéu que só enfeita a cabeça e não protege nada.
Tem algumas pessoas que têm umas profissões que elas são obrigadas a usar chapéu, porque a profissão tem um uniforme e o chapéu faz parte do uniforme. São os policiais, os marinheiros, tem o cozinheiro que coloca o chapéu para não cair cabelo na comida que ele está preparando. Tem aqueles profissionais que usam aquele chapéu de proteção, né, para evitar machucar a cabeça. Nós temos também alguns chapéus que são símbolos religiosos. Então, quem usa são as pessoas daquela religião, em certas cerimônias, em certos momentos. Então, não é um chapéu para se sair passeando aí pela rua. Temos os chapéus estranhos. Olhem só esses chapéus, né? Aquele último ali não protege nada do sol, é só para chamar atenção mesmo. E para a gente continuar assim esse papo sobre chapéu, eu trouxe para vocês um vídeo, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, porque ele vai ser bem importante nas nossas aulas. A gente vai conversar bastante sobre ele. E o vídeo é bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem chapéu de toda sorte pra gente usar na cabeça. Se o sol estiver forte ou ainda que anoiteça, mesmo que não pareça, cada chapéu tem história, um dono que o mereça e que o deixa cheio de glória. Tem um chapéu bem pontudo que quem usa é a bruxa. Tem um que dobra e tudo, outro que estica e puxa. Tem chapéu de cangaceiro, quem usou foi Lampião. O cabra era encrenqueiro, gostava de confusão. Sem falar Napoleão com seu chapéu tão lembrado, montado num alazão, cantando Marcha Soldado. Tem chapéu de marinheiro que navega pelo mar. Tem chapéu de cozinheiro que gosta de cozinhar. E se você for pescar, pode usar chapéu de palha. Quando o calor esquentar, a sombra não atrapalha. Tem chapéu de mexicano, que tem nome de sombreiro. É de couro e não de pano, o chapéu lá do vaqueiro. O coelho sai inteiro de dentro de uma cartola. O mágico é bem faceiro, tem varinha, luva e gola. Bacana esse vídeo, né? O jeito dessa moça falar, as expressões que ela faz, fica muito interessante, né? Essa moça é a Mariane Biggio e ela contou pra gente um trecho de um livro que ela escreveu, que é esse aqui, Um Cordel para Muitos Chapéus. Vamos conhecer um pouquinho quem é a Mariane? Ela é de Recife, lá no Pernambuco. Ela é bem talentosa, ela canta, ela escreve, ela é contadora de histórias, né? Vocês viram ali que é uma ótima contadora de histórias, radialista, videasta, né? Faz vídeos. Então, se você der uma procuradinha lá na internet, você vai achar muito vídeo da Mariana, muito vídeo bacana, tá? Ela escreveu o seu primeiro livro em 2015, que foi esse aqui que eu mostrei para vocês. É da editora Bagaço. Esse livro tem umas ilustrações delicadas, bem caprichadas. E quem fez foi a Alessandra Cavalcante, tá? Que é uma ilustradora lá de São Paulo, formada em artes plásticas e comunicação visual, que ilustra livros infantis. Então, no vídeo, a Mariane contou um trecho do livro para vocês. Mas agora eu vou ler para vocês o texto todo. E eu não vou ler aqui do livro não, tá? Eu vou ler aqui do cartaz que eu trouxe. Porque enquanto eu leio, eu quero que vocês prestem bem atenção no jeito que as palavras estão dispostas no cartaz, na forma do texto. E se eu ler lá no livro, não vai aparecer bem isso. Então eu vou ler no cartaz e vocês vão acompanhar. Então, um cordel para muitos chapéus. Tem chapéu de toda sorte,
para a gente usar na cabeça, se o sol estiver forte ou mesmo que anoiteça. Ainda que não pareça, cada chapéu tem história, um dono que o mereça e o deixe cheio de glória. Tem um chapéu bem pontudo, que quem usa é a bruxa. Tem um que dobra e tudo, outro que estica e puxa. Tem chapéu de cangaceiro, quem usou foi Lampião. O cabra era encrenqueiro, gostava de confusão. Sem falar Napoleão, com seu chapéu tão lembrado, montado num alazão, cantando marcha soldado. Tem chapéu de marinheiro que navega pelo mar. Tem chapéu de cozinheiro que gosta de cozinhar. E se você for pescar, pode usar chapéu de palha. Quando o calor esquentar, a sombra não atrapalha. Tem um chapéu bonitão que cowboy gosta de usar. Grita segura peão e começa a cavalgar. Tem chapéu de mexicano que tem nome de sombreiro. É de couro e não de pano o chapéu lá do vaqueiro. O coelho sai inteiro de dentro de uma cartola. O mágico é bem faceiro, tem varinha, luva e gola. Charlie Chaplin, tão famoso, usava seu chapéu coco, dançava muito charmoso e brincava feito louco. Quem na rua vai brincar ou vai passear a pé, para correr e para jogar, o chapéu é o boné. Tem chapéu que tem 3 pontas, de coringa ou arlequim, e que no final das contas é o mais belo para mim. E agora eu te convido para desenhar num papel. Escolha o seu preferido ou invente seu chapéu. Então aqui está o texto todo, né? No formato que ele deve ser escrito. Prestar atenção nisso? A gente vai conversar já já sobre isso. Quando o autor escreve um texto, ele quer passar uma mensagem para a gente. Será que numa leitura, como eu fiz aqui para vocês, uma única leitura, a gente consegue entender essa mensagem? Entender tudo que o autor quer falar para a gente? A gente entende assim, no geral, né? Se eu perguntar para vocês qual é o tema desse texto, vocês vão me falar chapéu, né? Que aliás é o tema da nossa aula, porque tá explícito, né? Tá bem claro de se entender. Mas tem algumas perguntas que se eu fizer, vocês não vão conseguir me responder assim de imediato não, vocês vão precisar voltar ao texto, consultar o que estava escrito para conseguir responder. E é isso que a gente vai fazer nas nossas aulas. A gente vai voltar ao texto para entender cada detalhe dessa mensagem que a Mariana quis passar para a gente. Para isso, eu vou precisar que vocês façam uma tabela no caderno de vocês, como essa que está aparecendo aqui na tela. Vocês vão colocar lá 3 colunas, não precisa fazer as linhas, porque você já tem a linha do caderno. Na primeira coluna você vai escrever questão, vai colocar os números de 1 a 5, embaixo vai colocar total. Na segunda coluna você vai escrever resposta e na última pontos, tá? Não se preocupe com essa questão dos pontos. No final, depois da atividade, a gente conversa sobre eles. Então podem fazer a tabela que eu vou aguardar um pouquinho vocês.
Então, agora que vocês construíram a tabela, vocês vão realizar essa atividade e assim a gente vai realizando meio junto. A gente vai conversar primeiro sobre as expressões que aparecem no texto, tá? Às vezes o autor usa assim uma palavra, uma expressão que a gente não conhece muito bem, e isso compromete o nosso entendimento do texto. Então nós vamos analisar algumas expressões que aparecem nesse texto, tá? Eu vou colocá-las ali em forma de questão. Você vai identificar a resposta e vai colocar na sua tabela lá, resposta A ou resposta B. E a gente vai conferindo e se você precisar, você vai arrumando ali enquanto a gente está fazendo a atividade. Combinado? Então vamos começar por essa questão, por esse trecho do livro. Tem chapéu de toda sorte para a gente usar na cabeça. O trecho está dizendo o quê? O chapéu tem sorte ou que tem chapéu de todo jeito? Vamos pensar um pouquinho. O que é ter sorte? Você tem sorte? Conhece alguém que tem sorte? Já escutou falando assim, aquela pessoa sortuda, ganhou na Mega Sena. Aquele outro tem sorte, foi sorteado numa rifa. Ter sorte é ter facilidade para ganhar as coisas. Mas será que o chapéu tem sorte? É isso que o texto está falando pra gente? E se a autora tivesse colocado que tem canetas de toda sorte? Existe caneta com sorte? E se fossem brinquedos? O que significa essa expressão toda sorte? Significa de toda maneira, de todo jeito. Então, qual que é a questão que corresponde a esse trecho? A questão B. Tem chapéu de todo jeito. Anota lá sua resposta, confere direitinho. Vamos agora a esse outro trecho aqui. Tem chapéu de toda sorte para a gente usar na cabeça, se o sol estiver forte ou mesmo que anoiteça. De acordo com o texto, podemos usar chapéu somente de dia, tanto durante o dia como à noite. Nota lá a sua resposta, vamos pensar. A primeira parte ali desse trecho a gente já conversou na questão anterior, que tem chapéu de todo jeito. Então agora a gente vai focar nas duas últimas linhas, nos dois últimos versos que a gente chama, tá? Então lá, tem chapéu, se o sol estiver forte ou mesmo que anoiteça. O que esse trecho está dizendo pra gente? Que a gente pode usar chapéu se o sol estiver forte ou mesmo que anoiteça, que esteja de noite. Então, a questão certa é a B. Podemos usar chapéu tanto durante o dia como à noite. Mais um trecho do texto. Ainda que não pareça, cada chapéu tem história. Um dono que o mereça e o deixe cheio de glória. Como seria possível deixar o chapéu cheio de glória? O que o usuário do chapéu teria que fazer? Viver muitas histórias incríveis, cuidar bem do seu chapéu. Então, o que é um chapéu cheio de glória? O que é estar cheio de glória? O que é um chapéu viver histórias incríveis? Pense em alguns personagens da TV, de desenhos, de filmes que usam chapéu. Pense lá no Peter Pan, no Indiana Jones. Quando a gente vê aquele chapéu deles, a gente já reconhece eles. Porque eles vivem as aventuras nos filmes, nos desenhos, sempre com o chapéu. E se eles perderem, eles fazem tudo para recuperar. Então o chapéu é reconhecido. Eu olho aquele chapéu, eu sei que é o chapéu do Indiana Jones. Então quer dizer que o chapéu
ficou honrado, ficou famoso. E o que o dono dele teve que fazer? Teve que viver muitas histórias incríveis para que quem visse o seu chapéu relacionasse o chapéu com ele. Anotou lá a questão certinha? A próxima. Tem um chapéu bem pontudo, que quem usa é a bruxa. Tem um que dobra e tudo, outro que estica e puxa. De quantos chapéus esse trecho fala? De 2 ou de 3? Pense bem, dê uma relida no trecho. Vamos contar os chapéus desse trecho? Então tá falando lá que tem um chapéu bem pontudo, então tá falando de um chapéu. Que quem usa é a bruxa. Nós ainda estamos falando do chapéu pontudo, então continuamos com um chapéu. Tem um que dobra e tudo. Então agora a gente não tá mais falando do chapéu pontudo, a gente tá falando de um outro tipo de chapéu, que dobra e tudo. Então agora a gente está com 2 chapéus. E outro que estica e puxa. Então não estamos mais falando do que dobra, estamos falando de outro que estica e puxa. Então estamos no terceiro chapéu. Então quantos chapéus tem nesse trecho? A resposta correta é 3. E se você for pescar? Pode usar chapéu de palha. Quando o calor esquentar, a sombra não atrapalha. Lendo o trecho, entendemos que o chapéu de palha faz sombra ou o chapéu de palha esquenta. Vamos analisar esse trecho? Então, o comecinho está dizendo que quem vai pescar pode usar um chapéu de palha. Tranquilo para entender. Quando o calor esquentar, né? Então, quer dizer que quando o tempo ficar mais quente, o sol ficar mais forte, a sombra não atrapalha. A sombra de quem? A sombra do chapéu de palha. Então, a questão certa é a questão A. Chapéu de palha faz sombra. Então, vamos dar uma conferida como que ficou nossa tabela? Olha lá. Questão 1, letra B. Questão 2, letra B. 3A. 4B. 5A. Os pontos vão funcionar assim. Se você acertou a questão, você marca um ponto. Se você não acertou, você não coloca nada. Some teus pontos e deixa anotadinho ali. E depois, se você quiser, você pode mostrar para sua professora, mostrar aí para os seus pais. Tá? O importante aqui não são os pontos da atividade. O importante é a análise que você fez dos trechos da história. É a reflexão que você fez em cima das expressões para compreender elas melhor e poder entender a história melhor também. Deu um tempinho para vocês aí conseguiram somar os pontos, né? Ver os pontos que vocês fizeram. Então deixa aí anotadinho no seu caderno. E quando retomarmos as aulas, você conversa com sua professora sobre essas questões, sobre o que você aprendeu com essa atividade. Que o importante não é os pontos, tá? Repito, é a atividade em si, é a compreensão que você está tendo do texto. Vocês lembram que quando eu li o texto para vocês aqui no cartaz, eu pedi para vocês prestarem atenção no jeito que as palavras estavam dispostas no papel, né? Na forma do texto. E vocês perceberam que esse texto não tem parágrafos? Que ele é por trechinhos? Cada trechinho desse aqui é uma estrofe, tá?
e cada estrofe tem uma ideia. Vocês já fizeram com as outras professoras algumas atividades para identificar a ideia principal dos parágrafos. Mas como esse texto não tem parágrafos, nós vamos fazer uma atividade para identificar a ideia central de cada estrofe do texto, tá certo? Então vamos ver lá qual é a ideia que resume cada estrofe. Eu preciso que vocês anotem lá no caderno de vocês o que está aparecendo aqui na tela. Ideia que resume cada estrofe do texto Um Cordel para Muitos Chapéus. Vocês vão colocar os números de 1 a 6, pule uma linha entre um número e outro para ter espaço para você escrever depois. Tá certo? Eu vou esperar vocês fazerem isso. Então, agora que você já organizou aí no seu caderno, nós vamos combinar o seguinte: eu vou passar as questões, nós vamos conversar sobre elas, vamos identificar a ideia central e você vai fazendo o registro ali no número correspondente da questão. Então, questão número 1. Tem chapéu de toda sorte para a gente usar na cabeça, se o sol estiver forte ou mesmo que anoiteça. Nós já conversamos sobre esse trecho, já entendemos as expressões que aparecem nele. Então, qual que é a ideia central dessa estrofe? Está falando do sol forte? Está falando de chapéu na cabeça? Ou está falando de tipos de chapéu? Qual é a principal ideia? A gente já sabe que toda sorte são diferentes tipos de chapéu. Sabe também que podemos usar o chapéu de dia ou de noite. Então, qual é o assunto desse trecho? O assunto é os tipos de chapéu. Então, anotem lá no número 1, a ideia central, tipos de chapéu. Ainda que não pareça, cada chapéu tem história. Um dono que o mereça e o deixe cheio de glória. Nós também já conversamos sobre os chapéus cheios de glória, que são os chapéus que os donos vivem grandes aventuras. Mas qual que é a ideia central dessa estrofe? Os donos gloriosos, famosos de seus chapéus, o chapéu cheio de glória, né, o chapéu famoso, ou a história de cada chapéu? Qual que é a ideia central? A ideia central é que cada chapéu tem história. Então, a ideia principal, história de cada chapéu. Anotem lá na questão número 2.
3. Tem um chapéu bem pontudo, que quem usa é a bruxa. Tem um que dobra e tudo e outro que estica e puxa. Também já conversamos um pouquinho sobre esse trecho, contamos quantos chapéus aparecem ali, mas qual é a ideia principal? Do que esse trecho está falando? Ele está falando do chapéu da bruxa? Ele está falando das características dos chapéus, o jeito que os chapéus são? Ou ele está falando do chapéu que dobra? Qual que é o assunto principal? De um dos chapéus? De todos os chapéus? O assunto principal são as características do chapéu, tá? Porque a gente viu que não está falando de um chapéu só. Está falando do que dobra, do pontudo, do que estica e puxa. Então, a ideia principal dessa estrofe é as características de diferentes tipos de chapéu. Então, na questão 3, anotem lá, características de chapéus. Questão 4. Tem chapéu de cangaceiro, quem usou foi Lampião. O cabra era encrenqueiro, gostava de confusão. Qual é a ideia principal desse trecho? Está falando do chapéu do Lampião? Está falando do Lampião cangaceiro? Ou está falando que o Lampião gostava de confusão? Confusão do Lampião. Qual que é a ideia principal? Pense, para que esse trecho foi escrito? Para falar do chapéu do Lampião. Então, na questão 4, chapéu do Lampião. Questão 5. Sem falar Napoleão, com seu chapéu tão lembrado, montado no alazão, cantando marcha, soldado. Para que esse trecho foi escrito? Para falar do quê? Do cavalo do Napoleão? Do chapéu do Napoleão? Ou do chapéu do soldado que marcha? Qual é a ideia principal? A ideia é falar do chapéu do Napoleão. Então, resposta certa, chapéu do Napoleão. Anote lá no número 5. Vamos então agora para a 6ª questão. Tem chapéu de marinheiro que navega pelo mar. Tem chapéu de cozinheiro que gosta de cozinhar. Qual é a ideia central aí dessa estrofe? O marinheiro que navega? O cozinheiro que gosta de cozinhar? Ou o chapéu do marinheiro e do cozinheiro? Aqui, pensa lá, essa estrofe foi escrita para falar de quê? Foi escrita para falar do chapéu do marinheiro e do cozinheiro. Então, anote lá essa resposta na questão 6. Então, vamos conferir lá como é que ficou as ideias? Então, vamos conferir lá como é que ficou as ideias? Então, estrofe 1, tipos de chapéu. Estrofe 2, histórias de cada chapéu. Estrofe 3,
Características de chapéus. Estrofe 4, chapéu do Lampião. 5, chapéu do Napoleão. 6, chapéu do marinheiro e do cozinheiro. Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês conferirem as respostas. Agora que a gente conferiu as respostas, né, vamos deixar anotadinho aí no caderno. E sempre que a gente precisar lembrar do nosso texto, vocês podem retomar e que vocês vão conseguir lembrar de todas as ideias e lembrar do texto em si. Você sabe o que significa a expressão tirar o chapéu? Já ouviu essa expressão? Já ouviu alguém falando assim, eu tiro meu chapéu para você? Ou essa comida tá tão gostosa de tirar o chapéu? Essa expressão significa que a pessoa que está falando isso está muito satisfeita com alguma coisa, com uma outra pessoa, com o que ela fez, com o que ela disse. E como eu estou muito satisfeita com vocês, por vocês estarem se empenhando, se dedicando às aulas, aprendendo, toda aula eu vou tirar um chapéu para vocês, como um gesto assim de homenagear vocês como meus alunos. Só que eu tenho vários chapéus e eu não consegui decidir assim qual que eu ia tirar, né? Eu queria que vocês vissem todos os que eu tenho, então eu trouxe todos. E para eu decidir qual que eu vou tirar, eu vou fazer um sorteiozinho aqui, tá? Eu coloquei nessa caixinha a característica dos chapéus que eu coloquei ali. E eu vou sortear um para tirar, para eu pôr na minha cabeça e tirar para vocês. Então estão aqui os papeizinhos, vamos ver. Qual será o primeiro chapéu que eu vou tirar para vocês? Eu gostei desse chapéu. Eu gosto muito desse chapéu. É o chapéu de cangaceiro. É esse aqui, ó. Quem usava era o Lampião, né? O chapéu do Lampião era assim, como esse aqui, né? Só que o Lampião enfeitava o chapéu dele, né? Colocava umas moedas de ouro. E o meu é mais simplesinho, mas é um chapéu de cangaceiro de verdade. Então, colocando na minha cabeça e eu tiro esse chapéu para vocês. Mas espera aí. Tem uma coisa aqui dentro do meu chapéu. Tem um bilhetinho. E tá esse bilhetinho é um desafio. E não é para mim esse desafio. Esse desafio é para você. Então diz assim: no texto diz que Lampião era encrenqueiro. Você sabe o que é ser encrenqueiro? Se você sabe, você vai anotar no seu caderno. Se você não sabe, você vai tentar descobrir, vai conversar com alguém, vai pesquisar. E na próxima aula a gente vai conversar sobre isso, tá? Então escreve lá, o que é ser encrenqueiro? Para vocês lembrar o que você tem que pesquisar. E essa então foi a nossa aula número 17. E eu espero vocês para a próxima aula. Se cuidem, fiquem bem e até lá!